3. Desde esse primeiro exemplo, onde se explica um número escolhido de maneira aparentemente arbitrária, repeti muitas vezes essa mesma experiência e com o mesmo resultado, mas o conteúdo da maioria dos casos é tão íntimo que não é possível comunicá-lo. Justamente por isso, contudo, aproveito para acrescentar aqui uma análise muito interessante de uma ocorrência de número que o Dr. Adler, 1905, de Viena, obteve de um informante perfeitamente sadio. Ontem à noite, relata esse informante, lancei-me à psicologia da vida cotidiana e teria lido o livro inteiro de uma vez se não tivesse sido impedido por um incidente notável. Acontece que, ao ler que todo número evocado à consciência de um modo aparentemente arbitrário tem um sentido definido, resolvi fazer uma experiência. Ocorreu-me o número 1734. Então se precipitaram as seguintes ideias: 1734, 17 igual a 102, 102, 17 igual a 6. Depois fracionei o número em 17 e 34. Tenho 34 anos. Considero, como creio ter lhe dito certa vez, que 34 é o último ano da juventude e por isso senti-me muito infeliz em meu último aniversário. Ao final de meus 17 anos, iniciou-se para mim um período muito bonito e interessante de meu desenvolvimento. Divido minha vida em fases de 17 anos. Que significam essas divisões? Ao pensar no número 102, ocorreu-me que o número 102 da Biblioteca Universal Reclam é a peça de Kotzebue, mens Shenhas, onde Reue, abre colchetes, misantropia e remorso, fecha colchetes. Meu estado psíquico atual é de misantropia e remorso. O número 6 da BU, abre parênteses, conheço de cor uma multiplicidade de números da coleção, fecha parênteses, é Die Schuld, entre colchetes, a culpa, de Milner. Sou constantemente atormentado pela ideia de que por minha culpa não cheguei a ser o que minhas aptidões teriam permitido. Além disso, ocorreu-me que o número 34 na B.U. contém um conto do mesmo Milner, intitulado Der Kaliber, entre colchetes, o calibre. Dividi a palavra em K e liber. Ocorreu-me ainda que ela contém as palavras ali e cali, entre colchetes, potássio. Isso me fez lembrar que certa vez fiz rimas com meu filho, Ali, de 6 anos. Pedi-lhe que procurasse uma rima para Ali. Não lhe ocorreu nenhuma, e como queria que eu a fornecesse, respondi: Ali Heinrich den Mund mit Hypermengan Sauren Kali, abre colchetes, Ali limpa a boca com permanganato
de potássio, fecha colchetes. Rimos muito e Ali estava muito liebe, entre colchetes, meigo. Nos últimos dias tive de constatar com desgosto que ele cá, entre colchetes caem, lieber, Ali, sei, abre colchetes, não é o meigo Ali, abre parênteses, cá, lieber, pronuncia-se como caliber, fecha parênteses e colchetes. Perguntei então o que é o número 17 da BU, mas não consegui lembrar com toda certeza, porém eu o soubera antes, donde presumi que eu queria esquecer esse número. Toda a reflexão foi em vão. Quis continuar lendo, mas fazia-o mecanicamente sem entender uma única palavra, porque o 17 estava me atormentando. Apaguei a luz e prossegui na busca. Por fim, cheguei à conclusão de que o número 17 deveria ser uma peça de Shakespeare. Mas qual? Ocorreu-me Hero and Leander, travessão. Obviamente uma tentativa idiota de minha vontade para me desviar. Finalmente levantei e consultei o catálogo da BU. Travessão número 17 é Macbeth. Para minha perplexidade, tive de constatar que não sabia quase nada da peça, embora não me tenha ocupado menos dela do que de outros dramas de Shakespeare. Só me ocorreram assassinato, Lady Macbeth, bruxas, o belo é torpe e que certa vez achara muito bonita a versão de Schiller para Macbeth. Sem dúvida, portanto, eu queria esquecer a peça. Ocorreu-me ainda que 17 e 34 divididos por 17 dão 1 e 2. Os números 1 e 2 da BU são o Fausto de Goethe. Antigamente eu achava que havia muito do Fausto em mim. Lamentamos que a discrição do médico não nos tenha possibilitado um discernimento do sentido dessa série de associações. Adler observa que o homem não chegou a uma síntese de suas explicações. Parece-nos que quase não valeria a pena relatá-las, não fosse por ter emergido algo na continuação que nos forneceu a chave para entender o número 1734 e toda a série de associações. Hoje pela manhã, sem dúvida, tive uma experiência que diz muito em favor de justeza da concepção freudiana. Minha mulher, que eu acordara ao levantar da cama na noite anterior, perguntou por que eu tinha querido o catálogo da BU. Contei-lhe a história. Ela achou que era tudo um palavrório inútil, só aceitando travessão, o que é muito interessante, travessão, o Macbeth, contra o qual eu resistira tanto. Disse que não lhe ocorria absolutamente nada quando pensava num número. Respondi: vamos fazer um teste. Ela deu o número 117. Na mesma hora retruquei. 17 é uma referência ao que lhe contei, e além do mais, ontem eu lhe disse que quando a mulher tem 82 anos e o marido 35, há uma terrível desproporção. Nos últimos dias tenho implicado com minha mulher, dizendo que ela é uma velhinha de 82 anos. 82 mais 35 igual a 117.
O marido, que não soube encontrar os determinantes de seu próprio número, descobriu a solução de imediato quando sua mulher lhe deu um número supostamente escolhido por livre arbítrio. Na realidade, a mulher havia compreendido muito bem o complexo do qual provinha o número do marido, tendo escolhido seu próprio número a partir do mesmo complexo que era certamente comum a ambos, pois dizia respeito à relação entre suas respectivas idades. Para nós, portanto, é fácil traduzir o número que ocorreu ao marido. Ele expressa, como sugere Adler, um desejo suprimido do homem que, desdobrado em sua íntegra, diria, abre aspas, para um homem como eu de 34 anos, só convém uma mulher de 17, fecha aspas. Para que não se faça demasiado pouco caso dessas brincadeiras, quero acrescentar que fui recentemente informado pelo Dr. Adler que, um ano depois da publicação dessa análise, o homem se divorciou de sua mulher. Adler fornece explicações semelhantes sobre a origem de números obsessivos. 4. Também a escolha dos chamados números favoritos não deixa de estar relacionada com a vida da pessoa em questão e não deixa de ter um certo interesse psicológico. Um homem que admitiu ter uma predileção especial pelos números 17 e 19 pôde indicar, depois de refletir um pouco, que aos 17 anos ingressara na universidade, obtendo assim a liberdade acadêmica almejada desde longa data, e que aos 19 anos fizera sua primeira grande viagem e pouco depois sua primeira descoberta científica, mas a fixação dessa preferência ocorreu uma década depois, quando esses mesmos números adquiriram importância em sua vida amorosa. Travessão. De fato, mesmo os números que uma pessoa usa com frequência especial num dado contexto de maneira aparentemente arbitrária, deixam-se reconduzir mediante análise a um sentido inesperado. Foi assim que um dia um de meus pacientes notou que, quando ficava aborrecido, tinha o costume de dizer, abre aspas, já lhe disse isso umas 17 a 36 vezes, fecha aspas. E se perguntou se haveria uma motivação também para isso. Logo lhe ocorreu que ele havia nascido num dia 27 do mês, ao passo que seu irmão mais moço nascera no dia 26, e que ele tinha razões para se queixar de que o destino lhe roubara tantas coisas boas da vida para concebê-las a esse irmão mais novo. Assim, ele representava essa parcialidade do destino, deduzindo 10 da data de seu próprio aniversário e acrescentando-os à data do irmão, abre aspas, sou mais velho e, no entanto, fui reduzido dessa maneira, fecha aspas. 5.
Ainda me deterei um pouco mais nas análises da ocorrência de números, pois não conheço quaisquer outras observações que possam provar de maneira tão concludente a existência de processos de pensamentos altamente complexos dos quais a consciência ainda não tem nenhuma notícia. E por outro lado, também não conheço melhor exemplo de análise em que fique excluída com tanta certeza a contribuição que com frequência é imputada ao médico, entre parênteses, a sugestão. Por isso, comunicarei aqui a análise de um número que ocorreu a um de meus pacientes, abre parênteses, com seu consentimento, fecha parênteses. Só preciso acrescentar que ele é o mais novo de uma série de filhos e que, ainda muito jovem, perdeu o pai, por quem tinha grande admiração. Num estado de espírito particularmente alegre, ocorreu-lhe o número 426.718 e ele se perguntou, abre aspas, que é que me ocorre a respeito disso? Antes de mais nada, uma anedota que ouvi, um resfriado tratado pelo médico dura 42 dias, não sendo tratado dura 6 semanas, fecha aspas. Isso corresponde aos primeiros algarismos do número 42 igual a 6 vezes 7. Na pausa que se seguiu a essa primeira solução, fiz-lhe notar que o número de 6 dígitos que ele escolhera continha todos os primeiros algarismos, exceto o número 3 e o 5. Com isso, ele descobriu de imediato o prosseguimento da interpretação. Abre aspas, somos 7 irmãos e eu sou o mais moço pela ordem de nascimento dos filhos. O 3 corresponde à minha irmã A e o 5 a meu irmão L, que eram ambos meus inimigos. Quando criança, eu costumava rogar a Deus todas as noites que chamasse esses 2 espíritos que me atormentavam a vida. Agora parece-me que nessa escolha de números eu mesmo realizei esse desejo. 3 e 5, o irmão malvado e a irmã odiada foram saltados, fecha aspas. Travessão. Se o número significa a ordem de seus irmãos, o que quer dizer o 18 no final? Vocês eram apenas 7, travessão. Muitas vezes pensei que, se meu pai tivesse vivido mais, eu não teria continuado a ser o filho menor. Se chegasse mais um, teríamos sido 8, e haveria depois de mim uma criança menor com quem eu brincaria de irmão mais velho, fecha aspas. Com isso, explicava-se o número, mas ainda tínhamos de estabelecer a relação entre a primeira parte da interpretação e a segunda. Foi muito fácil deduzi-la da pré-condição necessária dos últimos algarismos. Abre aspas, se meu pai tivesse vivido mais, fecha aspas, é que 42 é igual a 6 vezes 7. Significava o desprezo pelos médicos que não tinham sido
capazes de ajudar seu pai, e sob essa forma, portanto, expressava o desejo de que seu pai continuasse vivendo. O número inteiro 426.718 correspondia, na verdade, à realização de seus dois desejos infantis a respeito de seu círculo familiar. Travessão, que o irmão e a irmã malvados morressem e que nascesse um irmãozinho depois dele, ou expresso de maneira mais sucinta, antes esses dois tivessem morrido em vez de meu pai amado. 6. Aqui está um breve exemplo de um correspondente, o diretor de uma agência de telégrafo em L. Escreve que seu filho de 18 anos e meio, que quer estudar medicina, já está se ocupando da psicopatologia do cotidiano e vem tentando convencer seus pais da justeza de minhas afirmações. Reproduzo a seguir uma das experiências realizadas por ele sem me manifestar sobre a discussão ligada a ela. Meu filho estava conversando com minha mulher sobre o chamado acaso e lhe explicava que ela não conseguiria nomear nenhuma canção ou número que lhe ocorresse realmente por acaso. Deu-se então o seguinte diálogo: Filho, diga-me um número qualquer. Mãe, 79. Filho, o que lhe ocorre a respeito disso? Mãe, estou pensando no lindo chapéu que vi ontem. Filho, quanto custava? Mãe, 158 marcos. Filho, aí está, 158. 2 igual 79. O chapéu lhe pareceu caro demais e você sem dúvida pensou: se ele custasse a metade do preço, eu o compraria. Contra essas afirmações de meu filho, levantei antes de mais nada a objeção de que as mulheres em geral não são muito boas em cálculos e que a mãe dele certamente não teria percebido com clareza que 79 era metade de 158. Sua teoria, portanto, estava baseada no fato bastante improvável de que o subconsciente saberia fazer contas melhor do que a consciência normal. De modo algum, foi a resposta que recebi. Suponho que mamãe não tenha feito a conta 158, 2 igual a 79. Ela pôde muito bem ter visto essa equação em algum momento. Pode até ter se ocupado do chapéu num sonho, e então percebido com clareza quanto ele custaria se fosse a metade do preço. 7. Tomo outra análise numérica de Jones, 1911. Um senhor conhecido dele deixou que lhe ocorresse o número 986. Então o desafiou a relacionar esse número com qualquer coisa em que ele pensasse. Usando o método da associação livre, veio-lhe primeiro a seguinte lembrança, que antes não estivera em sua mente. 6 anos antes, no dia mais quente de que conseguia lembrar-se,
ele vira num vespertino uma anedota que dizia que o termômetro havia marcado 986 F, o que era evidentemente um exagero de 98,6 F. Na ocasião, estávamos sentados diante de uma lareira muito quenteada, qual ele acabara de se afastar, e ele comentou, provavelmente com toda razão, que o calor havia despertado essa lembrança adormecida. Mas fiquei curioso em saber por que essa lembrança teria persistido com tamanha nitidez, a ponto de ser tão prontamente evocada, já que na maioria das pessoas, de certo, teria sido totalmente esquecida, a menos que se houvesse associado com alguma outra experiência psíquica mais significativa. Ele me contou que, ao ler a anedota, rira às gargalhadas e, em muitas ocasiões posteriores, se lembrara dela com grande prazer. Como a piada era obviamente muito fraca, isso intensificou minha expectativa de que houvesse mais alguma coisa por trás dela. Seu pensamento seguinte foi a reflexão genérica de que a ideia do calor sempre o impressionara muito, que o calor era a coisa mais importante do universo, a fonte de toda a vida e assim por diante. Essa atitude notável num rapaz tão prosaico certamente requeria uma explicação, de modo que lhe pedi que prosseguisse em suas associações. O pensamento seguinte disse respeito a uma chaminé da fábrica que ele via da janela de seu quarto. À noite era frequente ele se deixar ficar observando a chama e a fumaça que saíam dela e refletindo sobre aquele deplorável desperdício de energia. O calor, o fogo, a fonte da vida, o desperdício de energia vital, saindo de um tubo ereto e oco. Travessão, não foi difícil adivinhar por essas associações que as ideias do calor e do fogo estavam inconscientemente vinculadas em sua mente com a ideia do amor, como é tão frequente no pensamento simbólico, e que haveria ali forte complexo de masturbação, conclusão esta que logo foi confirmada por ele. Aos que quiserem obter uma boa impressão da maneira como o material dos números é elaborado no pensamento inconsciente, indico os artigos de Jung, 1911, e Jones, 1912. Quando conduzo essas análises em mim mesmo, duas coisas me são particularmente notáveis. Em primeiro lugar, a certeza francamente sonambúlica com que me lanço em minha meta desconhecida, mergulhando numa sequência de pensamentos aritméticos que chega de repente a um número desejado, e a rapidez com que se completa todo o trabalho posterior, entre colchetes, Nacharbaif. Em segundo lugar, o fato de que os números se colocarem
tão prontamente à disposição de meu pensamento inconsciente, embora eu seja ruim em cálculos e tenha enorme dificuldade em gravar conscientemente datas, números de residências e coisas similares. Além disso, nessas operações inconscientes de pensamento com números, descubro em mim uma tendência à superstição, cuja origem me permaneceu desconhecida por muito tempo. Não nos surpreenderá verificar que não só os números, mas também as associações verbais de outro tipo costumam revelar-se ante a investigação analítica plenamente determinadas. 8. Um bom exemplo de derivação de uma palavra obsessiva, travessão, ou seja, persecutória travessão, encontra-se em Jung, 1906. Abre aspas. Uma dama contou-me que já há alguns dias vinha-lhe constantemente aos lábios a palavra Taganrog, sem que ela tivesse nenhuma ideia de sua origem. Perguntei-lhe sobre os acontecimentos carregados de afeto e os desejos recalcados de seu passado recente. Após alguma hesitação, ela me contou que gostaria muito de ter um hobby, entre colchetes, Morgenrock, mas seu marido não tinha nisso o interesse que ela desejava, entre aspas, Morgenrock, e novamente entre aspas, tag, travessão, an, travessão, rock. Abre colchetes, literalmente, roupão de dia, fecha colchetes. Vê-se a semelhança parcial de som e de sentido. A determinação da forma russa proveio de que, nessa mesma época, a dama travara conhecimento com uma personalidade de Taganrog, fecha aspas. 9. Devo ao Dr. E. Hitchman a solução de outro caso em que, num certo local, um verso se impôs a alguém repetidamente como uma livre associação, sem que se evidenciasse sua origem ou suas relações. Relato de E. Doutor em Direito, 6 anos atrás, viajei de Biarritz para San Sebastián. A entrada de ferro cruza o rio Bidasoa, que nesse ponto marca a fronteira entre a França e a Espanha. Da ponte vê-se um belo panorama, travessão. De um lado, um amplo vale e os Pirineus, e do outro, mar distante. Era um lindo e radiante dia de verão. Tudo estava banhado de sol e de luz. Eu estava em viagem de férias e me sentia feliz por estar chegando à Espanha. Então me ocorreram os versos: Aber frei ist schon das Ziel, schwebet in den Meerwon Licht. Abre aspas, lembro-me que, na época, pus-me a pensar de onde viriam esses versos e não consegui me recordar.
A julgar pelo ritmo, as palavras deviam provir de um poema, só que este fugira inteiramente de minha memória. Creio que depois, quando os versos me voltaram muitas vezes à mente, perguntei a várias pessoas sobre ele, sem que conseguisse descobrir alguma coisa. Fecha aspas, abre aspas. No ano passado, regressando de uma viagem à Espanha, passei pelo mesmo trecho da ferrovia. Era uma noite escura como breu e estava chovendo. Olhei pela janela para ver se havíamos chegado à estação da fronteira e notei que estávamos na ponte sobre o Bidasoa. Logo me voltaram à memória os versos citados acima e mais uma vez não consegui recordar sua origem. Fecha aspas. Abre aspas, vários meses depois, já em casa, caiu-me nas mãos um livro de poemas de Urland ou Urhaland. Abri-o e meus olhos depararam com estes versos. Aber frei ist schon die Seele, schwebet in den Meer von Licht, que encerravam um poema chamado Der Waller. Li o poema e tive uma lembrança muito vaga de havê-lo conhecido há muitos anos atrás. A ação se passava na Espanha e esse me pareceu ser o único elo entre os versos citados e o lugar da estrada de ferro descrito por mim. Fiquei apenas parcialmente satisfeito com minha descoberta e continuei a virar mecanicamente as páginas do livro, os versos Aber frei ist schon, etc., ficavam no fim de uma página. Ao virá-la, encontrei do outro lado um poema com o título A Ponte sobre o Bisoda. Acrescento ainda que o conteúdo desse poema pareceu-me quase mais estranho que o do anterior, e que seus primeiros versos dizem: Auf der Bidasoa Brücke startet ein heiliger Altersgrau, signet het die Spanschenberg, signet links den Frankenstein Gau.